Olá, eu sou o Matheus e eu trabalho com comunicação e oratória. E no vídeo de hoje eu vou te explicar alguns dos benefícios que você tem com a oratória, como que você consegue aplicar ela no seu dia a dia e em quais situações que você consegue tirar muito proveito se você usar ela da forma correta. Primeiro, deixa eu te explicar como que isso surgiu na minha vida. Desde os meus 8 anos de idade, eu venho sendo treinado sobre isso. Então, com 8, 9, 10, 11 anos de idade, eu já fazia ali palestras, leituras para mais de 100 pessoas. E desde então eu fui aprendendo como que você consegue utilizar a tonalidade de voz certa, as palavras certas, a ênfase certa quando você está fazendo uma leitura, por exemplo, para você conseguir tirar o melhor proveito. E no seu dia a dia, como que você consegue aplicar isso? Por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego. Você chega lá com o currículo na mão e você quer entregar o seu currículo para a pessoa ali que vai acabar te contratando. Como que seria o jeito certo de chegar para conversar com a pessoa? Por exemplo, você chega, se apresenta com um tom de voz firme, calmo e você vai falar pausadamente. Você não vai falar acelerado. Por quê? Quando você fala várias coisas em seguida e começa a gaguejar, você acaba não pensando. Mas por que você acaba gaguejando? Porque você pensa muito mais rápido do que você consegue falar. Então, por exemplo, quando você chega numa entrevista de emprego, você vai falar pausadamente, calmo, olhando nos olhos da pessoa e vai falar sem gaguejar. Outra situação, por exemplo, é quando você quer se posicionar sobre algo que acaba acontecendo na sua empresa. Por exemplo, o seu chefe chega em você e fala: fulano, seguinte, eu queria que você ficasse hoje até um pouco mais tarde, né? Se você chega, não vou ficar até mais tarde, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Se você fala assim nesse tom de voz, irritado, agressivo, é capaz de você ter um resultado negativo com relação à pessoa que está falando ali com você. Como que você consegue então chegar e falar da forma certa usando a oratória nesse momento? É bom lembrar que quando você fala muito alto e acelerado, dá um tom meio que de agressividade. Assim, entendeu? Ou quando você fala mais calmo, por exemplo, fulano, é o seguinte, cara. No dia de hoje, cara, eu não gostaria de ficar até mais tarde, porque eu tenho um compromisso com a minha família nesse horário. E como eu valorizo muito a minha família, eu não vou abrir mão deles para ficar aqui até um pouco mais tarde. Caso você queira, você pode chamar outra pessoa, mas eu no dia de hoje realmente não vou fazer isso. Quando você fala desse jeito, pausadamente, calmo, formal, o resultado é outro do que se você chegar já agredindo a pessoa. Isso é em qualquer situação que aconteça na sua vida. Você quer ter uma relação calma, tranquila, sem treta nenhuma ali? Simplesmente fale pausadamente, fale calmo, entende? Mateus, mas em que situações então que eu posso falar gritar, né? Que eu posso falar alto e gritar? Por exemplo, se você está dando uma palestra, em algum momento ali surge alguma cena, alguma história que você está contando que você precisa gritar. Isso aí ajuda a chamar a atenção da pessoa que, por exemplo, está ali na cadeira. Se a pessoa está meio dormindo, assim, para você dar um grito chamando a atenção sobre algo que está acontecendo na cena, a pessoa já dá um pulo. Isso também ajuda as pessoas que estão ali na plateia, naquela coisa ali muito parada, entende? Então a pessoa fica, isso aqui tá muito monótono, tá toda hora monótono, monótono, monótono. Então quando você sabe alterar o seu tom de voz, quando você consegue alterar entre você falar alto, você falar baixo, você falar rápido, você falar calmo, você consegue até despertar mais interesse ali nas pessoas que estão na palestra, por exemplo, que estão te assistindo. Você consegue usar isso, como eu disse, no seu trabalho, certo? Quando você vai falar com o seu chefe. Eu citei alguns exemplos aqui, né? Mas esses exemplos que eu citei, você consegue usar em qualquer situação da sua vida. No trabalho, quando você vai se posicionar com o seu chefe, numa entrevista de emprego, quando você vai ali se apresentar e também quando você vai dar alguma palestra, por exemplo, no seu trabalho, ou você vai fazer algum trabalho do colégio, na sala, entende? Eu usava muito isso, de alterar o tom de voz quando iria prestar trabalhos no colégio. Tanto que eu sempre era um dos selecionados para falar com a galera. Então você consegue usar várias coisas da oratória no seu dia a dia. Sabendo usar da maneira certa, você consegue usar isso como uma arma poderosa para você alavancar, independente da área que você esteja. Você falando bem, com o tom de voz certo, pausadamente, na velocidade correta, as coisas acontecem para você. E me fala uma coisa,
Que tipo de coisa que você gostaria de aprender mais sobre comunicação e oratória? Coloca aqui embaixo para mim no vídeo que eu vou estar lendo nos comentários e quem sabe no próximo vídeo eu possa aqui trazer esse assunto aí que você está aí querendo abordar. Por exemplo, cara, como que eu faço para mim comunicar melhor, por exemplo, com uma paquera? Independente da situação que seja, coloque aqui embaixo nos comentários para mim. Se você gostou desse meu primeiro vídeo, dá o like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.